Piu Piu, e esses pulverizadores mais novos de tecnologia, que eles têm muitos sensores, dá para confiar só no sensor ou você tem que fazer essa revisão mesmo? Eu vou falar um negócio pra você que a turma vai achar ruim, mas eles sabem, eu falo que os caras vão me brigar, eles vão assistir esse podcast, depois vai me encontrar na rua, vão querer me bater. Vão te encontrar lá na feira. Vão falar, pô, você veio aqui pra dar trabalho só. Vão me encontrar na feira da Copercana, vai falar que dá trabalho. É o seguinte, quanto mais tecnologia tem embarcada na máquina, você não dobra o cuidado com a limpeza, você triplica. Essa é a oração que nós temos que rezar. Tá? Se o cara falar, qual é o lema que eu tenho que seguir de um pulverizador? Tem muita eletrônica embarcada? Tem. Então você tem que limpar, limpar, limpar e depois limpar de novo. Ah, mas não tem. Não tem A. Existe uma... eu te falo porque eu já fui para outros países, eu não falo que é o brasileiro. O brasileiro não é o culpado, é o latino-americano. O latino-americano, ele tem o costume de falar toda regra tem exceção. Ok, nessa daí não tem. Então eu tô te apresentando a primeira regra no mundo da tecnologia de aplicação que não tem exceção. Se você não fizer limpeza... Essa não depende, como fala depende. do Você pega uma máquina... Nós não fabricamos máquinas, mas nós vendemos pontas de reposição para máquinas, que hoje tem várias marcas no mercado aí, excelentes, multinacionais, em outros países também, que você tem, por exemplo, válvulas de corte de seção. Você tem solenoide de bico a bico. Cada porta-bico, ele corta bico a bico para não passar 2 vezes no mesmo lugar. Tudo máquina automatizada. Essas daí é tipo máquina mimimi. Que nem a turma falou hoje aí da turma da geração Nutella. Essa é uma máquina Nutella. Falando entre aspas aí, tá? Então ela é um troço bruto com 3 mil, 4 mil litros dentro do tanque, 30 e tantos metros de barra. Tem máquina hoje com 40 metros de barra, ou até maior estão fazendo. Tá? Máquina que com cauda e tudo, fora o peso dela, dá mais de 12 toneladas. Só que o biquinho e as pecinhas que controlam a pulverização são todas eletrônicas e ou tem plástico ou tem... Existe conector hoje em pulverizador de sensores que o fio que conecta ele é banhado em ouro 14, pra você ter uma ideia. Nossa Senhora. Por isso que custa caro. Mas por que é banhado em ouro 14? Porque justamente para conduzir eletricidade. Tá? Então você imagina se você deixar um negócio desse sujar. Meu Deus. Como é que faz? Deixar uma chave para outra sujo. Aí o cara tem uma máquina com piloto automático, GPS, corte de seção, ou que seja corte bico a bico. Máquina que custa hoje facilmente 1.800.000, 2 milhões de reais. E ele vai falar para mim que ele tem preguiça de lavar a máquina, enxaguar a máquina por dentro ou por fora. 15, 20 minutos, que seja meia hora. Tá? Então aí, meu amigo, é a mesma coisa que eu comprar uma Ferrari e falar pro cara, ó, dá pra você mandar com pneu remold porque tá muito caro? Não tem cabimento, né? Tem como, né? E a gente vê de vez em quando isso. Pessoal trabalhando, vai com esse jogo de bico mesmo. Como vai com esse jogo de bico, cara? Olha o tanto de dinheiro que entra em formato de produto aí dentro de um tanque de uma máquina dessa. E esse produto vai passar por cada biquinho que tem na máquina. Então é simples o cara fazer uma continha básica. Vamos fazer uma continha básica aí. Vamos supor que eu tenho uma propriedade que entre herbicida, inseticida, fungicida, adjuvante, etc e tal. Fertilizante foliar, eu gastei R$1 milhão. Beleza. R$1 milhão. Aí eu tenho uma máquina com 30 metros de barra, um autopropelido. Ok? Não precisa ser o último tipo, pode ser os medianos. Tá legal. 60 bico, 1 milhão divide 1 milhão por 60. Vai passar quanto? Quase 17 mil conto, 16 e pouco por bico. Por bico. Então, aí o cara não limpa a máquina ou fala que um jogo de bico é caro. O que passa num bico, ele compra 5 jogos de bico pra máquina. Ou até mais. Não dá. Se durar 2 anos cada jogo de bico, nós estamos falando de bico para 10 anos. O que ele perder num bico. Num bico. Num só. Num ano. Numa safra. Ou numa safra, dependendo do tamanho da propriedade. Você entendeu a jogada? Então, se a gente for analisar, tudo isso aí que eu falo que porque dá trabalho limpar, dá um pouquinho de trabalho. Só que não dá dor de cabeça lá na frente. E esse trabalho é para evitar custo financeiro. É para evitar gasto à toa. Né? Isso é muito importante. O pessoal tem que entender. Pulverização envolve muita grana. Não pode errar. E mesmo assim, a gente fazendo tudo certinho, ainda às vezes o clima não ajuda e você dá umas patinadas. Dá umas patinadas no negócio. Né? Bom, e essa limpeza, além da limpeza, da manutenção dos filtros, né? Essa lavagem, tem outro ponto também que é importante, ô Piu Piu? Esses dois são os
Não, os dois são o carro-chefe da história. Se você faz toda essa manutenção, você provavelmente vai estar com a máquina sempre em ordem. É a mesma coisa que você falar, olha, eu tenho um carro antigo, que o meu carro tem aí 15, 20 anos, só que ele tá inteirinho, tá o amortecedor olhado direitinho, filtro, pastilha de freio, tá tudo bonitinho. Aí a bateria nova é eu botar a chave, parar no posto, abastecer e viajar com a família sossegado. Então, pulverização é assim, é o cuidado com a máquina. Aí, por exemplo, durante o percurso, durante o ano, pode ser que eu estou trabalhando com a máquina, de repente a máquina, sei lá, eu fui fazer uma manobra e bati num morão de cerca, ou bati num toco de árvore, não sei o quê, entortou um pedaço da barra, tudo ok. Então vamos arrumar isso aí para manter a barra sempre nivelada e tudo mais. Aí é a parte mecânica da máquina, né? Então você não precisa ter uma máquina 0 km para fazer uma boa tecnologia de aplicação, mas ela tem que estar funcionando como se fosse zero. É que nem você pegar o pessoal andando de carro aí. Tem uns caras aí que é colecionador de carro, que tem carro antigo aí com 30, 40 anos. Só que você sobe no carro do cara, ele só falta ter aquele cheirinho de novo. Mas o resto tem tudo, né? Tá novinho. Tá tudo novinho. É bater a chave e viajar sossegado. E assim então, tem que ser o pulverizador. E assim tem que ser o pulverizador. Não importa se ele tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem que estar sempre em dia. E a manutenção do bico em si? Lavar. O que você tem que... Nada, lavar. Lavar. Terminou de aplicar, você, que nem eu falei, dá uma enxaguada na máquina e eu vou fazer o dia seguinte, beleza. Não, eu vou parar porque eu só vou fazer daqui 2, 3, 4 dias ou uma semana daqui pra frente. Ok, então você arranca todos os bicos da barra, dá uma enxaguada boa e depois coloca tudo de novo já limpinho para não ficar resto de calda dentro do corpinho do bico. Porque ali vai aquela gotinha que fica ali, que é pouquinho, é um espaço de 1 centímetro ali dentro, às vezes até menos, dependendo do tipo de bico, né? E você fica aquele acúmulo de caldinha ali. Então você lavando, enxaguando ele, você coloca ele tá limpinho por dentro. A hora que você ligar, ele vai funcionar perfeito. Então, não fica nem um cisquinho de casquinha que vai sair de produto seco. No fim do dia, tirar os bicos também. Se você for usar no dia seguinte e só enxaguar a máquina, não há necessidade de tirar naquele dia, porque amanhã você vai continuar a mesma coisa. Tá. Agora, se você for mudar de produto ou for esperar 2, 3 dias depois para trabalhar, aí você tira todos os bicos e dá uma enxaguada nele separado também. Além do circuito da máquina, claro. E para saber se que a hora que tem que trocar o bico? Isso é fácil. Isso é a coisa mais fácil que tem. Isso aí, no caso nosso de fábrica, a gente já fez vários testes, tá? E não posso te falar que é só a Magno Jet. Todos os fabricantes de ponta no mundo fazem esse mesmo teste. E bate igualzinho, porque isso aí é uma norma ISO, tá? É simples, é só o cara ter aquela jarra calibradora ou vaso calibrador, como a turma fala, né? Uns chama de vaso calibrador, outros copo calibrador, ou jarra calibradora, não importa. É uma jarra graduada, como se quiser fazer com a proveta, melhor ainda. É uma jarra graduada, onde ele tem lá tantos ml, tá? Então o que você pega? Você chega na tua máquina, vamos supor que você usou o bico aí 6 meses, 1 ano, né? Usou bastante, tem muita área, tô pulverizando bastante, o bico tá trabalhando bastante, então tá, vamos verificar se o bico tá bom? Vamos. Como é que eu sei que o bico tá bom? Fácil. Vai lá, olha a tabela do bico. Tem uma tabela, você comprou o bico, você tem o nome dele e a vazão dele. Aí você pode puxar na internet, pelo celular o cara vê isso. Ou pega aquele catálogozão da... Ou pega aquele catálogo da Magno, tem Bíblia. também, mas tem ele digital também. Hoje é fácil, você vê num celular, tá? Você pode salvar ele no celular, você pode estar no meio da roça, não precisa nem ter sinal de internet. Você vai lá, salva ele nos arquivos, puxa lá a tabela, PDF. você vê lá, o PDF lá, e, por exemplo, vamos supor que você tem um bico ADIA nosso, que usa muito aqui na região, principalmente cana e tal. Então eu tenho um ADIA 02 lá, beleza. Aí eu olho na tabela e vamos dizer que eu tenho aí uma máquina autopropelido, que tem computador de bordo e média pressão em bar. Então você põe lá 3 bar. O que tá escrito na tabela? 3 bar, o bico amarelo tem que vazar 0,8 litros por minuto. Ou seja, traduzindo em miúdos, 800 ml por minuto. Então eu pego a jarra, coloco a máquina no manual, coloco uma pressão manual lá de 3 bar, que quem tiver medindo em libras seria mais ou menos 43 libras e meia, que é mais ou menos isso aí, 44 libras, pode arredondar, não tem tanto segredo. O que vai acontecer? Vou lá, coloco no bico. Então vamos supor que o bico tá aqui, a barra tá aqui, aqui tem o bico. Eu pego a jarra, faz de conta que esse copo que fosse a jarra, eu coloco lá o 3 bar de pressão, deixo sair aquele ar do circuito da máquina. A hora que o bico estiver funcionando bonitinho lá, eu, coloco aqui. E cronometro. Cronometro 1 minuto, tá? Deu 800 ml? Opa, deu um pouquinho mais. Quanto que tá mais? Tá 850. Ok, então você dá pra fazer o cálculo de cabeça.
Se tiver até 10%, até 10% a mais, então vamos fazer uma conta de cabeça. 800 ml mais 10%, 880. 80. Então tá com 850, o bico tá bom. O que significa isso? Dentro de um laboratório onde a gente mede as características de ângulo de abertura do jato de água, o tamanho de gota e a uniformidade individual de distribuição desse bico, ela está dentro das normas ISO internacionais. Que existe uma norma ISO que chama, não precisa decorar o número, mas eu já acabei decorando de tanto falar, 10.625, que é o que determina essas coisas. Tá? Então, um bico amarelo, ele é 0,2 galão por minuto, porque é uma nomenclatura americana. Isso foi escolhido há muitos anos atrás e determinou que a nomenclatura era décimo de galão. Então, ele é 0,800 ml, que seria 0,2 galão por minuto, a 3 bar de pressão. Até 10% acima, ele tá bom. Agora, eu medi esse bico, vamos fazer de conta de novo. Agora, outro bico, eu medi outro bico aqui. Aí ele deu 890. Opa. Então agora ele já está acima de 10% da vazão original, que era 800. De quando o bico era, vamos falar uma piadinha aí, quando o bico era 0 km. O bico não anda, né? Mas a gente fala que quem anda é o pulsador. Mas quando o bico era 0 km. Então ele está acima desses 10%. Quando ele está acima dos 10%, você não precisa fazer nada. Se você quiser levar para Magno, a gente testa para você o bico. Você bota lá no laboratório, numa mesa de distribuição, que a gente chama de mesa de canaletas, tá tudo com normas da BNT, tudo certinho, com pressão certa, líquida água, temperatura ambiente, você vai lá, você vai ver que o bico distribui torto. Então ele não fica com uniformidade de distribuição, muda até o tamanho de gota. E às vezes, no olho nu, você não vê, mas no laboratório a gente começa a ver, ele começa a mudar até a abertura de ângulo, ou ele fecha mais ou ele abre mais, depende do tipo de desgaste que ocorreu. Tá? Isso é para ponta de núcleo de plástico, núcleo de inox, núcleo de latão e núcleo de cerâmica. Lembrando que o de cerâmica é o que mais tempo vai demorar para chegar nesses 10%. Tá? Então o cara é fácil, qualquer máquina, pode ser um pulsador de laranja, uma turbina, ou de café, ou uma máquina de barra de cana, ou de grãos, milho, soja, ou de algodão, ou de amendoim, seja lá o que for. O cara mediu o bico lá, comparou com a tabela de quando ele era novinho, passou de 10%, pode trocar todos os bicos da máquina, porque ele começa a desuniformizar a tua distribuição na barra. Se tiver dentro dos 10%, dá para aplicar mais um pouco. Dá para trabalhar mais um pouquinho. Ô Piu Piu, e de quanto tempo o produtor precisa fazer esse teste? O ideal seria umas 2 vezes. Cada fim de safra seria uma ideia, porque você faz uma safra, uma safrinha. Eu diria que se o cara fizer cana, né? Se o cara fizer esse teste aí 2 vezes por ano, tá ótimo. Tá? 2 vezes por ano. Se quiser fazer 3, melhor ainda. Mas 2 vezes por ano seria ideal. Uma coisa que você falou é uma ideia boa. Comprei um jogo de bico novo. Chegou no fim da safra, dá uma testadinha. Às vezes ele consegue fazer uma safrinha. Beleza, vamos tocar o bico com mais um ano. É como eu disse, por exemplo. Quem tem propriedade de média pequena, nós temos cliente que você vai lá e afere os bicos através do Rota da Qualidade. A gente vai aferir o bico, o cara tá com o bico há 2 anos e o bico tá bom. O bico gastou 3%, 4%, 5%. Que é o quanto que roda, tá na metade da vida dele ainda, vamos dizer. É o entendeu? Quanto passa de água. Agora você pega, por exemplo, uma propriedade lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O cara tem 6.000 hectares. Aí tem 3 máquinas, cada uma pulveriza 2.000 hectares no algodão e na soja. Aí, cada ano, o cara tem que trocar um jogo de bico. Porque eu já fui uma vez numa propriedade no Mato Grosso, que uma máquina, ela trabalhava 980 horas por ano. Nossa Senhora. Cada máquina do cara. Que ele mexia com algodão. O algodão você dá 20, 22, até 24 passadas. Então, o cara que planta 1.000 hectares de algodão, ele pulverizou 24.000 hectares. Ou 22.000 hectares. É muita coisa. Então aí o bico lógico que ele vai chegar no fim da vida mais rápido, você entendeu? E você pega, por exemplo, até o caso que tem bastante aqui na cana, é o cara que presta serviço, né? O prestador de serviço, que ele faz a dele, mas faz bastante. Ou o cara que produz amendoim também, que se passa 8 já, 16, aí depois você faz a soqueira da cana, aí depois você vai na cana. Então, o cara que presta serviço em cana, às vezes ele faz uma máquina dele, que quer não, numa brincadeira aí, num ano ele faz 15, 20 mil hectares com uma máquina, se bobear. Porque ele tá numa fazenda hoje, de repente ele vai para outra área de uma usina, ou ele presta serviço para um outro produtor que é fornecedor de usina, ele viaja aí 50 quilômetros e pulveriza mais 500 hectares, sei lá o quê. Se você for somar tudo um pouquinho ali, o cara
passou quantas vezes na lavoura? Você soma, dá 10 mil hectares. Entendeu? Tá todo dia na lavoura. Todo dia na lavoura. Então a máquina não para, né? Ele tá um dia no um, na semana que vem ele tá no outro lugar. Bom, então a manutenção do bico a gente... Lavar. E aí, acho que o assunto também que... Só um detalhinho que eu esqueci de comentar com você. Você falou do lavar, lembrei agora. Tem muito produtor que já me perguntou pra mim assim, ó. Eu posso colocar pra lá, desencardir o bico, pra lavar o bico, pôr ele de molho em solupan, em ativado e nada? Não, gente, não precisa nada disso. Solupan tem amônia. Solupan é a base de soda cáustica. Soda cáustica. É NaOH. Aí produz amônia, aquilo vira um inferno. Então não precisa, porque atacar a cerâmica ele não vai. Mas de repente ele resseca o plástico do corpo do bico. Entendeu? Então eu já peguei produtor que o cara colocou o bico de molho em solupan. Daqui uma semana o cara falou, o bico tá esfarelando. Falei, mas a cerâmica tá esfarelando? Não, o plástico do bico tá esfarelando. É claro, meu filho, você botou o bico mergulhado em soda cáustica, pô. É pior, é alcalino, soda cáustica é quase 14 de pH. É 13 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, um negócio assim. Eu nem me lembro quimicamente falando. Mas o que acontece? Não precisa. Desde que você pegue o bico, que ele tá úmido, eu acabei de pulverizar, eu vou trocar de produto amanhã ou a semana que vem. Eu não vou usar essa máquina durante uma semana. Ou 3, 4 dias. Ok, tira os bicos, deixa de molho num baldinho com água. Se você quiser pôr sabão em pó, pode até pôr. Se quiser pôr um detergente neutro desse de lavar louça de cozinha, pode colocar. Faz aquela aguinha de sabão lá, deixa ele de molho lá, no dia seguinte você enxágua, põe uma luva, porque sempre tem resto de caldo de produto, enxágua os biquinhos, pronto, tá limpo, acabou. Ele não cria crostas. O problema é que os caras deixam secar. Criar crosta, né? Secou na máquina, cria crosta. É a mesma coisa que você passar uma tinta na parede. Amanhã ela tá seca, filha, aí só na lixa. Não sai mais. É igual panela que você faz vaca atolada, né? Nossa senhora, a mesma coisa. Larga uma panela sem lavar no dia seguinte, você vai ver só. A mandioca não vira uma goma. Aí não sai de jeito nenhum. Não sai a mesma coisa. É a mesma coisa, tá?